graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que visualizaram aí o nosso primeiro vídeo no nosso canal no YouTube. Quero também agradecer aqueles que comentaram, aqueles que se inscreveram no nosso canal. Dizer que você é muito bem-vindo. Então, nós gostaríamos de voltar àquele primeiro vídeo onde nós perguntamos o que é a igreja, né? E hoje nós queremos dar uma definição bíblica sobre o que é a igreja. Então, quando eu pedi para você fechar os seus olhos e falar a primeira coisa que vinha à sua mente, quando você ouvia a palavra igreja, foi um grande prédio, com todo ornamentado, muito bonito, com às vezes uma cruz no teto? Foi os pastores, os ministérios? Foi uma instituição de auxílio aos pobres? Seria correto eu dizer vou para a igreja como se referindo ao prédio, a ir a algum lugar? Olha, certamente que não. A igreja, ela é algo celestial, ela tem origem em Deus. E para compreender o real sentido do que é a igreja, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque ela é a nossa fonte. Ela vai ser aquela que vai nos direcionar nesse estudo. A igreja, descrita no Novo Testamento, ela é o corpo de Cristo. Então, a igreja, na verdade, não é um prédio, nem em si os ministérios, mas sim o corpo de Cristo. Como nós podemos ver aqui em Colossenses 1,18, a palavra do Senhor diz assim: Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para todas as coisas ter a primazia. Olha só o que Paulo diz na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 27. Ora, sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Logo nós podemos perceber que a igreja, no sentido universal da qual Jesus e os seus apóstolos descreviam, de fato se refere ao corpo de Cristo. E não uma instituição denominacional, mas sim interdenominacional. A igreja é formada por todos aqueles que um dia creram no Senhor Jesus, entregaram a sua vida para Ele, e então essas pessoas formam o corpo de Cristo, onde cada um faz parte desse corpo, está vinculado ao corpo de Cristo. De acordo com 1 Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A igreja, de fato, é um tipo de edifício, mas não formado de blocos de cimento, mas sim de pedras vivas. Pedro chama os membros da igreja de pedras vivas. Então, todo homem e mulher que foi conquistado pelo Senhor Jesus, eles se tornam então pedras vivas que são edificadas, vinculadas umas às outras nesse edifício celestial. Esse vínculo é o vínculo do amor. Então, o que Deus está planejando é edificar uma casa, que é o seu corpo, para que Ele possa vir habitar no meio do homem. Esse é o desejo do Senhor para mim e para você como igreja. Esse edifício está sendo edificado sobre o fundamento dos ensinos apostólicos, dos apóstolos do Cordeiro, e também sobre os ensinos de Jesus Cristo, porque Ele é a pedra angular, Ele é o fundamento, Ele é o principal da igreja. Cada membro junto está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então esse é o verdadeiro sentido da igreja. Em Efésios 2:20, 22, a palavra do Senhor diz assim: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a pedra principal, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A palavra traduzida para igreja, no grego, ela significa literalmente chamados para fora. Então, o homem que se converteu, ele foi chamado para fora do pecado, para fora da vida do mundo, constituindo assim então a igreja. A igreja não é nenhum tipo de instituição interpessoal, mas a igreja é um organismo vivo, formado por pessoas. Então, nós podemos ver que em Atos 5:11, que a igreja pode sentir medo. Em Atos 12:5, nós vemos que a igreja ora.
em Mateus 18, 17, nós vimos que a igreja pode falar. Então, a igreja não é uma instituição engessada, mas sim algo vivo. Não é uma organização, mas algo vivo. Entender o conceito bíblico sobre a igreja, sobre o corpo, é de fundamental importância para nós, para entendermos de fato a riqueza do Evangelho. Olha só o que Paulo ele fala lá em Atos 20, 28. A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então nós somos comprados pelo sangue de Jesus. A igreja ela foi comprada pelo sangue de Jesus, o sangue mais precioso do universo. Jesus não morreu, irmãos, para comprar um edifício, para comprar um terreno, ou para instituir uma instituição que vai ajudar os carentes. Ele morreu para comprar almas de homens e mulheres que estavam mortos no pecado, mas que agora podem ter a vida eterna, podem receber a salvação. A primeira vez que a palavra igreja ela aparece na Bíblia está lá em Mateus 16, 18. Então vamos entender o que é a primeira menção a respeito de igreja na Bíblia. Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui é uma grande confusão. As pessoas erroneamente elas interpretam esse texto como Jesus estava dizendo que iria edificar a igreja sobre o fundamento de Pedro. Só que isso não é verdade. Ele é o fundamento, ele é a pedra angular. Então ele está edificando a sua igreja sobre ele, sobre o fundamento que é ele. Então quando Jesus pronunciou pela primeira vez que edificaria a sua igreja, a palavra usada para igreja significa eclesia no grego. Mas o que vem a ser essa eclesia? No tempo do Império Romano, quando Roma enviava o seu exército e conquistava ali uma nação, conquistava ali uma região, após a conquista, eles enviavam então uma eclesia. O que era essa eclesia? Era um grupo de cidadãos romanos, comuns, que iam para essas cidades, para essas regiões, para influenciar as pessoas ali com os costumes e a cultura romana. Então, a eclesia estava ali para influenciar toda aquela região. Então, olha só, a força do exército romano vinha e conquistava. Só que para conquistar o coração daquelas pessoas para Roma, eles então colocavam a eclesia, que eram agentes infiltrados do reino romano, do Império Romano. Então, olha só, portanto, quando Jesus falou que ele estabeleceria a igreja, ele não estava falando sobre estabelecer um prédio, nem muito menos uma reunião religiosa. Ele estava falando de um grupo de pessoas que funcionariam na terra como seus agentes, como pessoas ali que iriam influenciar no meio onde elas estavam, seja no trabalho, seja na sua casa, seja ali na região onde o prédio da igreja está. Então, a eclesia, como é referido como igreja, ela deve influenciar a sociedade. Então foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos a eclesia estabelecida pelo Senhor para estabelecer o seu reino, para estabelecermos o reino de Deus aqui na terra. E nós devemos agir como tal, influenciando onde nós estivermos, falando, vivendo as verdades do reino de Deus, neutralizando as forças do inimigo. Quando Jesus disse que nós devemos ser o sal e a luz do mundo, ele estava dizendo que a eclesia, que a igreja, ela deveria influenciar. É notório quando você come uma comida e ela está um pouco mais de sal, você vê que o sal faz diferença. E a luz, onde há trevas e a luz chega, as trevas têm que se dissipar. É por isso que nós somos a eclesia, nós somos a igreja, somos um corpo, o corpo de Cristo. Então olha só, Jesus ele disse que nós deveríamos ser instrumentos para que o reino de Deus avançasse, para que a igreja avançasse. Então nós somos chamados com um comissionamento de pregarmos o Evangelho e conquistarmos mais vidas para Jesus. Esse é o desejo do Senhor para mim e para você, que nós sejamos uma igreja forte. Quando nós vimos a palavra igreja, na palavra de Deus, na Bíblia, ela pode ter dois sentidos normalmente. Quando se refere à igreja universal, ou então uma igreja local. Algumas vezes a Bíblia diz
que a igreja, no sentido universal, ele fala de todos aqueles, independente da denominação, da igreja local que eles se congregam. Nós chamamos então de igreja universal, onde todos os membros, todos os filhos do Senhor, que a palavra do Senhor diz lá em João 1,12, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então todo aquele que creu no nome do Senhor Jesus se tornou filho. Então uma igreja universal é a igreja onde todos os filhos de Deus são contados, digamos assim. Não importa onde ela possa estar. Jesus falou dessa igreja deste modo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não está falando apenas de uma congregação local, nem está falando de uma organização ou instituição mundial. Ele está falando de pessoas, pedras vivas, constituídas sobre Jesus Cristo, fundamentadas sobre Cristo, uma fundação sólida. Paulo falou da igreja nesse mesmo sentido universal, quando ele escreveu: Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Então nesse texto aqui em Efésios 5:23, quando se refere à igreja, Paulo está falando da igreja universal. Jesus, irmãos, ele é o cabeça sobre todo aquele que serve, todos aqueles que são lavados e purificados pelos seus pecados, pelo sangue de Jesus. Frequentemente a palavra igreja, ela é usada para descrever uma congregação local, uma assembleia de santos. Um exemplo disso, 1 Coríntios 1,12, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então aqui está se referindo a uma igreja local. E se não obstante, dizendo a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considerai como gentio e publicano. Mateus 18:17. Aqui nós vemos a igreja se relacionando com uma igreja local. As igrejas locais são o resultado da pregação do Evangelho. Então, numa determinada cidade, temos ali uma igreja local que foi fruto da pregação do Evangelho. Alguém foi lá, pregou o Evangelho, estabeleceu e plantou uma igreja naquele lugar. Então, nós vivemos em um tempo onde há várias denominações, há várias placas de igreja. No meu setor, por exemplo, existem dezenas de igrejas, umas até parede uma com a outra. Isso é ruim? Olha, no meu modo de pensar, isso não é ruim. A diversidade em si é boa, desde que seja pregado a palavra de Deus, desde que o centro do Evangelho seja Cristo. Por quê? Porque às vezes a pessoa não vai se adaptar ao meu estilo de igreja, a igreja que eu congrego, e provavelmente eu não me iria adaptar a outra visão de outra igreja. Então é importante que há sim a diversidade, para que as pessoas possam ser encaixadas onde elas se sintam melhor, se sintam mais à vontade. Mas eu volto a dizer, que seja de fato uma igreja que prega o Evangelho, que fale da verdade do Senhor. O fato é que todos aqueles que nasceram de novo formam a igreja no sentido universal, aquele que Jesus veio estabelecer. Então, é importante você entender isso. Há sim uma distinção entre igreja universal e a igreja local. Na presença de Deus não há divisões de denominações. Diante do Senhor não haverá um local separado para os irmãos da igreja Assembleia de Deus. Nos céus não haverá uma placa dizendo, não, aqui é para os membros da videira, ou aqui está separado para a igreja Luz para os Povos, ou para a igreja Fonte da Vida. Não. Diante do Senhor não há placa de denominações. Nós somos uma igreja só, uma igreja universal. Diante do nosso Deus estaremos todos juntos e congregados. E falando sobre estar congregado, já ouvi várias vezes, e inclusive artistas, na mídia, dizerem Jesus sim, igreja não. Dizerem que aceitam Jesus, que amam a Deus, mas que não querem saber de igreja, não querem estar vinculados nem congregados a nenhuma denominação. Olha, de fato é uma afirmação um tanto quanto ilógica. Porque se Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo, como então que nós podemos desvincular o cabeça do corpo? É um tanto quanto ilógico. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus 10:25,
que nós não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha, de acordo com o dicionário, congregar significa agregar-se, juntar-se, reunir-se em assembleia. Então a palavra de Deus nos exorta claramente que o povo de Deus, que aqueles que se tornaram filhos de Deus, eles devem sim congregar. Eles devem estar juntos em assembleia para orar, para adorá-lo, para buscá-lo, para orar em concordância. Porque a palavra de Deus diz que é a oração da igreja que vai quebrar com as portas do inferno. As obras do inferno não prevalecerão contra a igreja. É lógico que você deve orar, ter o seu momento devocional, você orar sozinho no seu quarto. Deve sim fazer isso, mas não em detrimento a estar reunido com os irmãos na igreja. É importante reunir-se como igreja, congregados. Essa é a vontade do Senhor para nós. Faço minhas palavras de uma música muito conhecida. Isso de Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca, é a ideia do cão. De fato é isso o pensamento que Satanás quer implantar no meio do povo, daqueles que foram comprados por Jesus, que não precisa de congregar. Isso é uma mentira. Então eu gostaria de deixar, para encerrar, uma frase do meu pastor, o pastor Aloysio, que eu gosto muito. A igreja é um grupo de pessoas nas quais Deus colocou a si mesmo. Então isso é igreja. Eu também gostaria de pedir a você que, se você gostou desse vídeo, se você foi edificado com esse vídeo, você pudesse compartilhar na sua rede social, você colocar o seu comentário aqui embaixo nos comentários, e também que você possa dar um joinha para ajudar na nossa divulgação. Então, um grande abraço, fique com Deus, até mais.